Zalinski, ele é psicólogo, especialista e mestre em psicologia clínica, doutor em psicologia da educação e desenvolvimento humano, ocupa o cargo de presidente da Fundação para o Estudio de los Problemas de la Infancia, na Argentina, é psicanalista, membro da Associação Latiniana Internacional e também professor e coordenador do Instituto Travessias da Infância e do Centro de Estudos Mediatoriais de São Paulo. Então, é um prazer ter você aqui. Vamos passar direto a sua apresentação. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de Labirinto para estas jornadas, né, de interesantes debates, de temas que são cruciais na nossa clínica e na nossa pesquisa, e que certamente são cruciais na vida das crianças e suas famílias, porque eles tratam justamente... Eu vou sair da tela. Como? Está me escutando bem? Eu vou sair da tela. Agora fica você sozinho. Bom, não é uma novidade, os psicanalistas sempre estamos sozinhos. Bem, en primer lugar, quiero agradecer a doctora Silvia Laurentino y a Erika Parlato esa robusta exposición acerca das relaciones entre a psicanálisis y a ciencia y esa robusta tarefa que elas encarnan, né, e na qual eu também participo em outras frentes, de estabelecer relações entre a psicanálise e as ciências e as neurociências, e especialmente uma revisão constante dos critérios psicopatológicos a partir de pesquisas que não recortan anticipadamente o terreno de investigación y de interrogación, sino que ten orelhas abiertas para escutar las diferentes perspectivas y los diferentes hallazgos que ao longo especialmente de estos últimos 100 y pocos años, hemos feito a ese respecto. En primer lugar, vos me permitir iniciar esta conversa citando a Freud en o proyecto de una psicología científica o proyecto de una psicología para atende y dice que de un do proyecto de una psicología científica o, como han sido traducido en otras lenguas, proyecto de una psicología para neurologistas. Eu acho que estamos en tiempo de escribir un proyecto de una neurología para psicanalistas. O sea, ver cuáles son los enlaces que hay entre un discurso y otro. Partiendo entonces de ese proyecto de Freud de 1895, voy a citar lo que Freud citaba. Freud decía que para Kant, o loco es un sujeto que soña acordado. Schopenhauer, o sonho es una demencia curta y a demencia es un sueño longo. Segundo a citación de Freud, Wundt dice: podemos vivir en sueños todos aquellos fenómenos que nos manicomios nos he dado
observar. Para Maurí, o dormente e o doente lembran coisas que o acordado e o sadio parecerían ter esquecido. A partir de esas aportaciones científicas anteriores a Freud o contemporáneas, Freud elabora una serie, un conjunto de teorías acerca do funcionamento cerebral e destaca principalmente as funções da memória, da percepção, da excitação emocional e da motricidade. E nelas tenta diferenciar o funcionamento de esas categorias de análisis, o funcionamento dessas funções, en cuanto a cuánto ellas se ven facilitadas y cuánto ellas se ven impedidas por barreiras. Entonces él elabora a teoría das barreiras y a teoría da facilitación. Y en tercer lugar, establece a capacidades. A capacidade de fazer funcionar ao mesmo tempo o que é da ordem da memória pregressa com o que é novidade. Não vou me estender aqui sobre as diferentes tipos de neurônios que ele faz, mas sí importa pontuar que ele diferencia os neurônios psi dos neurônios phi y que esa diferencia neuronal está en a capacidad de esos neuronios de guardar en periodos longos y extensos y un modo permanente a memoria das marcas y os otros neuronios, que serían neuronios ligados a función da memoria, y otros neuronios que permanecen virgens o son aptos para acolher las experiencias novas de excitación o de marcas. Ele diferencia más tarde, no mismo texto, esos neuronios que tienen esa capacidad de dupla, a donde se encuentran precisamente los motores. Los neuronios motores que tienen esa capacidad de guardar la memoria y al mismo tiempo acolher situaciones imprevistas y novas. Más o menos podríamos decir como ejemplo que son los neuronios que nos permiten andar en bicicleta. B. Mas o que interesa para nosotros desde el punto de vista clínico inmediato, ya que somos gente preocupada pelo autismo, cómo funciona la memoria, a percepción, a excitación, a motricidad no autismo. O sea, podemos hacer una especie de semiótica, no más semiología, porque o autista tiene una semiología extremadamente variable y complicada. Y diría que a semiología no autismo es o menos confiable para hacer diagnóstico. Entonces, yo escolho una semiótica no autismo, o sea, una interrogación acerca de qué quiere decir cada uno dos trazos y modos de funcionamiento que cada autista tiene. Y en qué que yo puedo ver o no, registrar o no, NISO o autismo. Bueno, una particularidad de los autistas es que ellos son extremadamente contradictorios. Extremadamente contradictorios na questão da memoria. Os pais ven nos interrogar extrañados de cómo es que él, en cuanto va no carro junto con o pai, eles chegam na esquina
de 15 cuadras antes en que tenía que virar para se enderezar a casa da avó, y él le avisa, pai, 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 es decir, dobra aquí. No dice dobra aquí por ahí, mas dice pai, 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 o sea, levanta o alerta do pai que está distraído. O simplesmente ele sabe qual é a porta da escola a qual ele foi quando era pequeno. E agora que tem 7, 8 anos, vai a outra escola, mas ele passa e passa na frente e ele lembra perfeitamente. Ele lembra de coisas que as pessoas não lembram, geralmente. Ou seja, aonde está esse parafuso ou essa bolinha, que ninguém percebeu aonde foi parar e ele sabe aonde está. E, contrariamente a isso, ele fala um conjunto de palavras, ou fala uma palavra. A mim me aconteceu com um menino que nos surpreendeu, que não falava quando tinha 3 anos e meio, e de repente ele disse rinoceronte. E os pais olham para mim dizendo, o que aconteceu? Ele disse rinoceronte, que impressionante. E então, claro, supõe que agora, a partir de aí, vai deslanchar o conjunto da linguagem. E resulta que no dia seguinte o menino não sabe mais, não lembra mais da palavra rinoceronte. E não lembra de outras palavras. E eles nos contam, ele sabia, ele pronuncia de vez em quando algumas palavras e depois esquece. Ou seja, uma memória surpreendente de uma palavra extraordinariamente difícil de ser pronunciada e retida, rinoceronte, que ele não vinha pronunciando, treinando em momento nenhum, sino que aparece, emerge da sua memória. Bem, essas contradições de memória que aparecem no autista. Além do mais, essas contradições de motricidade. Contradições de motricidade que aparecem sob a forma de ele tem um grande equilíbrio, ele caminha pelo respaldo do sofá e não cai, ele pula de uma cadeira a outra e se mantém num equilíbrio fantástico. Y de repente él se derruba, tropeza, cae con algo que está extraordinariamente visible, como una porta. Él eleva pela frente a porta, que es extraordinariamente visible. Al mismo tiempo que ele também apresenta contradições nas intensidades emocionais. Ele pode mostrar-se extremamente carinhoso, extremamente grudento, extremamente doce, e de repente ele está batendo ou puxando o rabo do cachorro. Ele de repente bate a cabeça contra a parede, ou no chão. Quando é um menino extraordinariamente doce em outros momentos. Essas contradições excitatórias em que ele entra em estado de agitação e começa a caminhar e deambular sem sentido de um lugar a outro, numa velocidade enorme, aparentemente sin sentido, y de repente entra en estados de lacidão, que ele não quer se mover, não quer que o incomodem, fica firme e a gente até se pergunta se ele se sente mal, se algo está doendo, ou se ele parou de escutar.
Esas contradicciones na sensorialidade, en que él tiene una percepción extraordinariamente afinada para algunas cosas y extraordinariamente desligada para otras. Él escuta música y es capaz de danzar al ritmo de la música y muchas veces repetir literalmente a letra de una música, mas después está sentado y a mãe fala para él y él no reage y parece que no escucha nada hasta el punto de justificar exámenes neurológicos o de potenciales evocados, auditivos, o vera, en fin, a ver si escucha o no escucha, si hay conducción o no hay conducción. Y también las diferenciaciones perceptivas. Las diferenciaciones perceptivas que nos vemos que él encontra apenas un pedacinho de papel no medio do tapete que ninguém viu, y él se dirige a ese pauzinho o ese pedacinho de papel y o pega y se transforma en una especie de fetiche de sus actividades inmediatas. Y paralelamente, él parece ser incapaz de perceber un diseño que seu pai, con mucho empeño, fez numa folha colorida y tentó falar sobre él e inventar un conto, y él nem olha, seu olhar es transparente. ¿Cómo es que él percibe ese detalle infinitesimal y al mismo tiempo algo que tenía un sentido, una función excitatoria importante, desaparece? Las cuestiones relativas a tela televisiva, sabemos las contradicciones de memoria que ella presenta. Él es capaz de lembrar de todos los personajes, 7, 8 personajes de un diseño animado y hasta repetir o nome, mas él no puede repetir o nome de un coleguinha do jardín de infancia o da creche. Ni sequer un, y él repete 7. O que nos llama la atención entonces es estas contradicciones extremas nas funciones. Las funciones que tengan a ver justamente con la neurotransmisión. No es por acaso que memoria, motricidad, percepción, excitación, foran justamente las categorías de análisis do proyecto de una psicología para neurologistas. Y que hoy en día, también no por acaso, a nuestra colega Silvia Laurentino, trouxe como puntos de preocupación. Bien, se trata entonces de una fenomenología que tiene enlaces evidentes. No puede se falar de estas funciones psíquicas sin llevar en cuenta a diferenciación de funciones, porque Freud descubre el inconsciente justamente no solamente a partir de la función de la palabra, la función privilegiada de la palabra, sino también a partir de una revisión de las teorías de la memoria que hasta entonces estaban en vigor. Las teorías en vigor, justamente, salvo estos que fueran citados por Freud, Kant, Wundt, Schopenhauer, o sea, pensadores privilegiados, mas no campo de la psiquiatría, en aquellas épocas, la teoría de la memoria se reducía a una grande simplicidad. O que era más antiguo era esquecido y o que era más reciente
era lembrado. Algo así como una línea temporal de fuerza da memoria. Freud veio demostrar, en consonancia con esos otros grandes pensadores, que la memoria no funciona así. Y que hay una memoria que no lembra de sí misma, que se llama inconsciente, mas que está ahí, causa sus efectos a vida toda. De ahí que o modo, a observación y a análisis cuidadosa, microscópica, como dice Erika Parlato, muy bien, de estas funciones, como decía Jean Vergés, tenemos que ver cómo funcionan las funciones, es imprescindible en el campo de la psicopatología. Y si no queremos descubrir la correlación que hay entre las estructuras psíquicas y las estructuras neurológicas, tenemos que prestar atención, como ven o asinaló Silvia Laurentino, a estas funciones. La diferencia los circuitos neuronales en términos de conectividad. Muy bien, Freud también falaba da conectividad en términos de facilitación o barreras de contacto. Es curioso porque toda psicopatología soviética, especialmente a partir de la década de 40, 50, con Alexander Luria, se ocupa justamente también de la conectividad. Y a neuropsiquiatría no Japón y en Inglaterra también se ocupan lo mismo, la conectividad. Concepto fundamentalmente freudiano a partir del proyecto, que toma a forma de as redes de trabajo, a network, que Silvia Laurentino nos coloca, por ejemplo, y a o desenvolvimiento das funciones en cuanto a conectividad. Freud ya coloca cuestión da carga, y que a carga aparece justamente en la pesquisa que estamos nos propondo llevar adiante con el grupo de neurología y psicanálisis, que la doctora Laurentino está coordinando y que yo tengo el privilegio de colaborar ahí. En ese grupo justamente a preocupación es las cargas también. Mas las cargas son a forma de a manifestación electroencefalográfica. A manifestación electroencefalográfica dos circuitos, o sea, la conectividad dos diferentes sistemas. Cuando se activa un sistema conectivo y otro sistema conectivo. Eu acho que Freud ficaría muy contento de ver que estamos preocupados con algo que ya en 1895 preocupaba a él. Me parece que estamos en una boa pista si es que no tomamos las diferentes ciencias en un sentido reductivo o reduccionista. Es verdad que cada ciencia tiene su propia lógica, su propia episteme, no diría propia epistemología porque está en discusión cuánto epistemología es única o es diversa. Yo me inclino a pensar que hay diferentes epistemologías, o sea, diferentes reglas de operación e indagación do real para obtener resultados verdaderos, consistentes y robustos. Pesquisas que mencionó Erika Parlato y a que yo mismo tengo participado, no voy a hacer ahora aquí un relato de eso, no es el momento, desde, vos me permitís decir, desde la década de 70 en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital Alvear también,
hemos feito pesquisas sumamente importantes y de robusta consistencia de como a psicanálise produz transformações radicais nestas funções. Y no solamente en estas funciones, sino no modo en que elas se articulan entre ellas. Y allí está a otra cuestión, un quinto problema, ¿sí? Que es ese problema de cómo y por medio de qué, ¿sí?, ocorren as articulações interpulsionais. Porque nós nacemos con una grande desorden, ¿sí?, quiero decir, salvo o sistema neurovegetativo, que por sorte en general nace en funciones bien ordenadas, y cuando no, a coisa es perigosa, ¿sí?, más en términos de articulación, de motricidad, de sensorialidad, de percepción, excitabilidad, soma de cargas, permeabilidades o barreras de contacto, o facilitaciones, esto en cada sujeto es diferente. Y es por eso que cada bebé es diferente de otro. O background de ser mãe con un bebé primero le serve para o segundo bebé, mas no descifra o modo en que o segundo bebé va se abrir camino en la vida y va a entender o que ella le dice. Una mãe me decía estos días, dice, yo no sé qué acontece, porque con a minha filha más bella, más bella quería decir, tiene 4 años y medio, ella, cuando él le cantaba esta canción do lobo, ella ría. Y ahora cuando yo le canto esta canción do lobo a minha nova filha, que ahora tiene 8 meses, ella llora. Dice, mas por qué uma ficaba contente que le cantase esa canción y otra comienza a llorar? Digo, bom, você tem a sorte de que certamente suas duas filhas registran que você está cantando. Que uma prefira, sei lá, Chopin, y otra prefira Bach, es o que faz con que una llore y otra fique contente. Você tem duas virtuosas da canção. A mãe ría muito depois que eu le dizia isto, porque realmente esta é a parte divertida da coisa. Encontrar as vías de realização das diferenças produtivas. Lacan falaba justamente de cómo a psicose puede ser productiva o malentendido, o sea, o desentendimiento o entender otra cosa de lo que el sujeto quiere decir, puede ser extremadamente productivo, innovador y divertido. Cuando se tiene a capacidad y a disposición de permitir a manifestación das diferencias y encontrar o camino de hacer sentido para cada una de esas diferencias. Cuando no se pretende, entonces, configurar una uniformidad universal para toda y cuanta crianza, obligándola a que para ella só signifique eso, o sus cargas de circuito, o su conectividad o a sus barreras o facilitaciones sean todas equivalentes. Bien, se trata entonces de nos preguntarnos cómo es que ocurren las transformaciones cuando hay una constitución patológica o hay una tendencia patogénica que precisamos tener
los debidos cuidados y grandes cuidados para involuntariamente para no producir involuntariamente un estímulo de esas tendencias patogénicas. Y allí que entran los trabajos de prevención, o trabalho de nossa colega Maria Cristín, Lasnik, os trabalhos do IRDI, os trabalhos que no campo da prosodia materna realizaram Silvia Ferreiro, Erika Parlato, e un nuevo capítulo que esperamos abrir con la doctora Laurentino y los colegas Daniele Vanderlei, en fin, varios colegas que participan en este grupo de pesquisa. Abrir ese capítulo de cómo funcionan no autismo las conectividades específicas de sistemas de viabilización de manifestaciones funcionales. Porque es allí que se expresan los sistemas de significación, que evidentemente son determinantes. Porque, para concluir, Lacan dice, somos parletres, o seres falantes, por algo que le aconteceu a nossa sexualidade. Ele dice, eu não faço ideia de que é isso que lhe aconteceu a nossa sexualidade, mas deixo a vocês a tarefa de averiguá-lo. Devo esclarecer que sexualidade em psicanálise é tudo aquilo que obedece ao princípio do prazer, e não somente o exercício genital. Nem sequer a erótica específica da reprodução. Tomando o termo sexualidade desde este ângulo, efectivamente, as experiências primárias de satisfação ou as experiências negativas de exclusão são as que decidem o quanto de provável haverá nesta criança de se constituir um sujeito falante de seu desejo na relação com o mundo e com os semelhantes que o rodeiam. Bom, é isso que tinha para dizer. Parabéns pela brilhante apresentação. Obrigada, doutor Alfredo. E é interessante, né, como suas palavras fluem com tanta clareza e nos levam a refletir. Eu estava lendo os comentários aqui no chat, e os comentários traduzem muito a admiração, o respeito, até a reverência que as pessoas expressam, né, ao ouvi-lo, e a gente entende que isso é fruto de suas enormes contribuições na formação de psicanalistas, né, em tecer esse diálogo, né, favorecendo, estimulando a interdisciplinaridade, né, e são questões extremamente importantes, também a sua colaboração, né, na idealização de um instrumento de indicadores de risco, né, de desenvolvimento infantil do TEA. Então, são inúmeras contribuições que se somam, né, na publicação de vários livros, nessa disposição para compartilhar sempre essa enorme bagagem, esse enorme conhecimento. Então, obrigada mais uma vez. Eu vou solicitar que todos acessem, né, a câmera para a gente começar a rodada de perguntas. Ok. Silvia, eu vou começar. Eu acho que as pessoas ficaram tímidas em fazer perguntas, porque vocês trouxeram tantos conteúdos e de uma forma assim tão clara. Eu acho que as pessoas ficaram tímidas, né, de fazer perguntas. Então, o que a gente vê mesmo é uma tempestade, né, de elogios.
Mas em relação a você, Silvia, tem vários comentários aqui, eu vou ler apenas alguns, de Miriam Caldas, psicopedagoga, feliz demais escutar em um congresso desse porte brilhante e abrangente a junção entre neurociências e psicanálise. De Júlia, estou encantada como Silvia fala do projeto com tanta clareza, para mim é um dos textos mais complicados de Freud, e Silvia é exatamente assim, né? Ela se aprofunda em questões de grande, grande complexidade. Ana Cristina Del Grande, fantástico escutar uma neurologista falando de Freud, nos ensinando sobre o mais além do princípio do prazer. E Marta comentando, Silvia foi quem celebrou, né, o casamento entre psicanálise e neurociências que eu anunciei para hoje de manhã. Eu só tinha esquecido de dizer que era um casamento de almas gêmeas. E a gente tem aqui uma pergunta de Sabrina. Fantástica essa apresentação. Uma dúvida. Qual seria o papel da amígdala na hiperresponsividade sensorial? Então, a amígdala, ela é a principal estrutura, na verdade, nós chamamos corpo amigdaloide. Ela está conectada, né, com diferentes áreas, e a principal função da sensorialidade da amígdala tem a ver com a resposta emocional aos eventos aversivos. Então, imagina que a amígdala ela vai ser recrutada, ela vai ser ativada diante de situações em que você vai evitar eventos aversivos, porque ela vai sinalizar para a consciência que aquele evento, ele não lhe causa, vamos dizer, uma situação agradável, que não lhe dá uma situação de segurança. Então, existe até uma hipótese, né, que é a hipótese amigdaliana do autismo, que fala muito como as crianças com autismo, ela tem esse comportamento de aversão muito intenso, e ela tem uma desregulação do circuito amigdaloide. A amígdala vai participar porque ela capta essas percepções sensoriais para que a pessoa se adapte, ela consiga organizar o comportamento para se adequar àquele evento aversivo e ela se proteger daquele evento. Então, ela está dentro daquele circuito que eu falei, né, do sistema límbico afetivo, que é um sistema bem primitivo, e que já começa muito cedo a ser moldado. Silvia, tem uma pergunta aqui de Marta. Você tem publicações sobre sua fala? Precisamos nos aprofundar nessa temática. Eu não entendi. Eu tenho o quê? Publicações sobre sua fala. Precisamos nos aprofundar nesta temática. Então, vai sair meu livro agora, né? Agora no final do ano, já tá na editora, e se chama Sujeito, Cérebro e Consciência, e é exatamente um livro que eu falo muito, eu vou construindo essa união entre ciência e psicanálise, falando dos circuitos, e colocando essa visão psicanalítica, a visão do psiquismo, do aparato mental, e eu acho que esse livro ele vai ser bem legal, assim, para quem quer entender um pouco mais sobre essas coisas que eu estou falando, porque não é um livro acadêmico, não é um livro científico, ele é um livro com muita base científica, mas é uma conversação para a gente criar outras possibilidades de pensar, mas vai estar tudo nele. A gente vai guardar ansiosamente, vai ser um livro poético. Né? Eu anotei aqui algo da sua fala, desculpe, eu anotei algo aqui da sua fala, onde você diz assim, que o partilhamento de percepções, sentimentos, experiências, né, é o que faz o mundo ficar mais rico de conhecimento. Né? E tive a oportunidade de assistir uma aula onde você falava sobre imaginação e imaginário, trazendo alguns textos, né, da literatura. Você poderia falar um pouco sobre isso? Assim, quando a gente fala do circuito da introspecção, que é esse circuito que a gente ativa quando a gente está mergulhado dentro dos nossos próprios devaneios, né? Esse circuito ele vai buscar informações da memória, como o Alfredo falou, informações dos objetos das experiências que a gente viveu, onde a gente pode, então,
imaginar coisas, né? Por exemplo, se eu vejo uma rosa, eu posso imaginar eu andando numa praia com essa rosa, entregando essa rosa, sei lá, para Alfredo ou para Érica, lá em Paris. Eu vou expandir a minha experiência para uma outra perspectiva temporal e espacial, e quando eu faço essa expansão, eu me projeto a um futuro onde eu possa me adaptar e pensar o que é que eu vou fazer em relação àquilo. O imaginário é uma expansão maior ainda, né? O imaginário é quando você sai do objeto real e você vai para o objeto que não existe. Por exemplo, se você cria Se eu perguntar para vocês, vamos dar um exemplo. Imagine que vocês estão agora todos na França visitando Érica. Isso é possível, porque são experiências que a gente já ouviu falar de Paris, já ouviu falar de Érica, mas quando eu digo, imagine que vocês estão em Plutão visitando Hulix. Ninguém sabe quem é Hulix. Ninguém sabe como é Plutão. Então, essa extrapola a imaginação, porque sai da memória das experiências e vai para algo que é muito mais amplo. A gente vê muito isso em Alice no País das Maravilhas, né? Aquela coisa do imaginário rico, né? Bem fora do contexto da realidade. Então, o imaginário, ele é o comportamento visionário, né? Quando a gente se projeta para o futuro, imagina que a gente está morando em Marte ou alguma coisa, e a gente vai partilhar essa ideia, essas metas, esses devaneios, esses sonhos. Então, tem um livro muito interessante, que tem tudo a ver com isso, que é A Poética do Devaneio, de Gaston Bachelard, que Bachelard diz que quando você olha um objeto, né, esse objeto, ele é o que você percebe e o que você projeta sobre ele, do seu psiquismo, do seu inconsciente. Então, ele chama isso de imagem imaginada. Quando você olha algo e você tem uma imagem imaginada, você está ainda dentro desse real, porque você está lidando com as coisas reais. Mas o imaginário não, Rita, ele vai para além disso, né? Ele vai para uma expansão maior da nossa consciência, e eu acredito que esse imaginário, tá, é o que Alfredo fala, são os sonhos, é a loucura que existe dentro da nossa cabeça, que vem desse psiquismo, dessas coisas que fluem com muita criatividade. Então, o imaginário está nesse sentido. ¿Me permite uma intervenção aí? Está me ouvindo? Sim, sempre, Alfredo. Sim. Duas coisinhas em relação a duas perguntas que fizeram. Uma das amígdalas. Na síndrome de Williams, digo para conversarmos un poco sobre esto, ¿no? Que es muy interesante. Na síndrome de Williams há uma alteração na estrutura nervosa da amígdala. E há uma pobreza de transmissão dela. Resulta que isto afeta a linguagem, porque, afeta a conexão da cisura rolândica com o temporal esquerdo superior. E então, isto provoca uma dificuldade para manter o sentido de uma fala, de uma conversa, que é característico das crianças com síndrome de Williams. E então elas costumam resolver isso, criando uma linguagem sintagmática. Ou seja, linguagem sintagmática é essa linguagem que já tem o sentido feito. Algo assim como, boa tarde, senhora. Né? Como está seu filho? Ela nem conhece a mulher, nem sabe se tem filho, se não tem filho. Né? E aparentemente são crianças muito bem educadas, mas têm traços autísticos, justamente por falta de continuidade. Né? Queria acrescentar isto como observação clínica, que é interessante de investigar, né? de pesquisar. Né?
Bom, essa é uma questão. A respeito do imaginário, que aqui perguntam alguém sobre o autismo, uma dificuldade do autista é justamente o processo de identificações. Os processos de identificações têm a ver com o imaginário, né? Porque o que se escolhe para se identificar não é necessariamente algo existente, sino algo que causa prazer. E o autista tem uma dispersão e estas contradições das quais eu falava, para quem fica difícil encontrar o traço que lhe causa prazer, e salta de uma coisa a outra. Então, digamos, justamente algo que eu costumo chamar de janela pulsional, que é essa pulsão na qual o autista, esse autista, sente algo de prazer. E é por aí que temos que entrar. Digo, bom, conectando suas observações sobre o imaginário, Silvia, com o autismo. Né? Silvia, muito obrigado pela rosa que você me deu na praia. Tem uma pergunta aqui. Vamos continuar as perguntas. Tem perguntas aqui. Eu tenho algumas perguntas para a Érica. A gente talvez possa fazer uma modificação aqui, né? Para poder verificar também as outras pessoas. Então, Érica, estão pedindo notícias dos resultados e um pouco mais dessa pesquisa. Essa é uma primeira pergunta. Além dos parabéns, né, para a sua apresentação. Tem também as questões sobre a reanimação psíquica em bebês, se isso caminha para a construção de memórias na esfera sensório-motora. Aí eu acho que essa é uma pergunta que pode ser respondida, talvez, por todos, né? Tem algumas perguntas que eu acho que seria interessante ter a opinião de cada um. Então, se a intervenção precoce vai trazer essa possibilidade de organizar essas memórias motoras, né? Uma outra pergunta aqui, um bebê que tem a tendência ao autismo severo, se a estimulação precoce desde bebê reverteria o quadro do autismo severo, ou a severidade é algo inerente da condição do autista dessa criança. Então, essas perguntas aí sobre intervenção precoce, talvez eu vou lançar para a Érica responder primeiro, mas se os outros quiserem uma parte, pode ser, mas tem mais perguntas chegando. Tá ótimo, Daniele. É bem interessante, né, para a gente poder pensar, inclusive pelo termo, né? A Silvia Laurentino trouxe algo muito importante para a gente pensar no trabalho com bebês, né? Quando ela falou numa captação exagerada, né, dos estímulos externos e internos do bebê, eu até depois a gente tiver a ocasião de dialogar, Silvia, queria te ouvir um pouco entre a diferença da sua proposta, que é uma captação exagerada, porque uma outra possibilidade de pensar seria uma falta de filtro, né, que são duas formas de pensar esse mesmo fenômeno. Quem fala em falta de filtro aí é o Yves Bourneau, neurocientista aqui da Salpêtrière, que trabalhou analisando alguns vídeos conosco. Achei interessante esses dois vieses. Por que eu pensei nisso nessa pergunta? Porque quando a gente pensa em estimulação precoce, há uma tendência em oferecer mais estímulos, mais intervenções, mais sessões, mais profissionais, e nem sempre é disso que a criança precisa, né? Então, eu queria destacar aqui esse cuidado na intervenção no primeiro ano de vida, que a gente vai ter que olhar no que o bebê está falando. E é interessante quando o Alfredo traz a questão da semiótica, né, Alfredo? A semiótica nos permite ver para além da fala. Então, é muito importante diferenciarmos linguagem de fala. E sabemos que o bebê tem uma linguagem multimodal. Ele já está falando muito antes de usar palavras. Então, nós vamos ter que olhar para esse bebê e escutá-lo da forma que ele fala, que não é com palavras, ele fala com todo o corpo, com o olhar, ele está falando, né? Chorando muito, chorando pouco, ele está falando. Então, nós vamos ter que propor uma intervenção totalmente singular,
A gente vai ter que pensar para cada bebê o que para ele favorece essa troca com o outro. Então, nem sempre vai ser na ordem de ter mais estímulos, às vezes é ao contrário. Pense no que a própria Silvia Laurentino havia falado sobre essa dificuldade, às vezes, de processar tantas informações. Então, se a dificuldade para aquele bebê é processar essas informações sensoriais que chegam do mundo externo, do próprio mundo interno do bebê, do seu próprio corpo, então a gente vai ter que prestar atenção se é o caso de oferecer mais, ou se não seria o caso de oferecer menos, por mais que isso possa parecer estranho. Às vezes a proposta da intervenção é justamente diminuir a oferta, e isso favorece o bebê fazer trocas. E isso que nós estamos vendo com essa microanálise, né? Então, é bebê a bebê, como o bebê vai mostrando essa troca toda. E estava pensando aqui, eu vi passar ali, Rita, um comentário da Andréa Diniz, né, falando dessa interlocução aí com a neurociências, que é amanhã de hoje, mas eu também acho que é importante a gente pensar na interlocução com muitas áreas do conhecimento atuais, né? Eu vi no comentário uma pessoa falando do Vygotsky, que ia trazer o simbolismo lá com 3 anos de idade, outras pessoas dizendo o que fazer no bebê no segundo semestre. Já tem muitos conhecimentos publicados, muitos laboratórios de pesquisa que pesquisam bebês que estão se desenvolvendo bem. A gente precisa cada vez mais conhecer o quanto o bebê já sabe sobre si mesmo, e desta forma nós podemos interagir com ele de outro modo. Quanto mais nós formos capazes de ver que o bebê sabe, mais nós temos condições de perceber o que está acontecendo ali, né, quando ele precisa de ajuda, que não é sempre, mas às vezes precisa. Então, porque eu estava vendo, por exemplo, os conhecimentos da área de desenvolvimento, citaram a Vygotsky, que a gente sempre vê também passar Piaget, mas nós estamos em 2020, né? Então, convido vocês a atualizarem os conhecimentos também na área de desenvolvimento, de pesquisa com o bebê, né? Nós precisamos, para a clínica, isso vai ter um efeito. Quanto mais nós soubermos sobre os saberes do bebê, mais a gente vai ter efeito e vai interagir com esse bebê de outra forma, para pensar aí nessa reanimação psíquica da ordem do singular, a partir do que o bebê fala. Perfeito. Silvia, você quer fazer um link em relação ao que a Erika falou, da falta de filtro, né, na entrada, na detecção e seleção desses estímulos? Porque essa questão da filtragem, a gente tem que entender que a gente tem que pensar, vamos falar do bebê, na estrutura dos circuitos dele e na estrutura desse psiquismo, né? Eles estão ali, os dois caminham juntos, obviamente, essa estrutura psíquica que influencia. É como eu falo para a Erika, o psicanalista, ele vai saber equilibrar a intervenção, né, para modular um pouco esses estímulos, saber como modular e como fazer com que esses circuitos funcionem de uma forma mais equilibrada. Essa filtragem, Erika, quando eu coloquei que a energia ela entra sem muito filtro, né? Mas é como se viesse uma carga muito grande de energia, porque existe uma captação, uma hipersensorialidade e com pouco filtro. Ou seja, o que entra ali, que fica catexizado, é mais energia do que aquele bebê está suportando, né? No sofrimento psíquico, ele precisa descarregar isso, e ele vai descarregar isso sobre esse aparelho. Então, quando a gente fala do circuito, que é o circuito do Default Mode Network, esse circuito da introspecção, tem vários estudos mostrando hoje que ainda na vida intraútero, a gente já tem atividades espontâneas, né, eletroencefalográficas, a gente chama atividades espontâneas, que ela vai amadurecendo, e que essas atividades, elas fluem principalmente com o amadurecimento do córtex sensório-motor e visual. Então, o que é a filtragem no sentido do cérebro, viu, Rita? É quando você estrutura um circuito onde você tem os pensamentos interiorizados e você ativa a rede de saliência. O que é a rede de saliência? É a rede dos neurônios de um ecônomo que vai conectar o mundo interior com o mundo exterior. Ou seja,
em determinado momento que eu atenuo o meu circuito do default, da introspecção, eu vou voltar a minha atenção para o mundo exterior, para o significado dos objetos, para a relação com o outro. Então, se eu não consigo fazer isso, né, esses estímulos que vêm da parte sensorial, eles vão para a rede de saliência, e a rede de saliência vai dizer assim, ó, para de ficar pensando na rosa de Alfredo e se conecta com a realidade e desvia teu foco para essa... Então, o que acontece muitas vezes com o autista? Ele não consegue fazer essa... Né, eu estou falando já com o amadurecimento desse circuito. Ele não vai conseguir fazer essa conexão de atenuar um e ligar o outro, porque existe um bloqueio ali. Então, ele fica meio que, vamos dizer, aprisionado mais, no termo não é nem aprisionado, ele fica mais ligado, mais ativado o circuito da introspecção, da imaginação, nesse mundo mais interior, porque ele não está muito ligado, não está muito afim de se conectar com o mundo exterior. Qual é o papel dessa abordagem psicanalítica? É modular essa filtragem, é saber lidar, fazer essa conexão, funcionar como esse outro que vai... Aí eu vou até responder a pergunta se uma criança autista severa teria possibilidades com risco de melhorar. Existem fatores epigenéticos que a gente tem que considerar. Então, tem algumas síndromes que são síndromes graves e que pode vir com um autismo severo. Talvez não se consiga, nesses casos mais severos, aquela resposta tão 100%, porque aí a gente estaria diante de uma questão mais controversa. Mas, na maioria dos bebês de risco, sim, porque os 2 primeiros anos existe uma plasticidade neuronal, esses circuitos estão se moldando, eles estão se organizando. Então, quanto mais a intervenção é precoce, mais a gente vai ativar esses circuitos. Tem essa questão, como foi colocado por todos, sobre as questões de contradições motoras. Gostaria que pudessem comentar um pouco mais sobre a pulsão motora ou sobre a experiência interdisciplinar com psicomotricidade. Acho que posso falar um pouquinho aqui da pulsão motora. Eu tenho trabalhado de forma muito próxima com uma psicanalista belga que se chama Marie Covert, que publicou um livro sobre a clínica pulsional dos bebês, o ano passado, em Paris, e que está sendo traduzido para ser lançado agora no Brasil, em português. E no trabalho da Marie Covert, ela traz justamente o que eu mostrei na minha apresentação, né, como as pesquisas, as análises que nós podemos fazer do que ocorre nas sessões de análise do bebê com os seus cuidadores, pode voltar e nos fazer ressignificar a teoria psicanalítica, né? Esse é o meu trabalho, de ver, a partir da clínica, com o apoio da teoria psicanalítica, em diálogo com os conhecimentos contemporâneos, voltar para a clínica, né, e ressignificar a nossa teoria psicanalítica. Então, a pulsão motora vem nessa perspectiva aí, é uma proposta da Marie Covert, recente, de acrescentar a pulsão escópica, a pulsão invocante, uma nova pulsão, né? Isso não é fechado, a psicanálise está aí para continuar sendo construída, na qual, então, nós veríamos, a partir dos movimentos do bebê e dos seus cuidadores, como esse circuito pulsional pode se instalar, né? Então, nós temos, inclusive, além da pulsão motora, eu não trouxe aqui a pulsão tátil, porque nós ainda não estamos investigando no nosso grupo de pesquisa, eu trouxe apenas aquilo que já está em andamento no grupo de pesquisa, mas convido vocês a conhecerem, então, essa perspectiva do trabalho da clínica, a partir da clínica pulsional do bebê. ¿Me permite, Rita? Depois de Alfredo, eu queria colocar uma questão que puxa um gancho para essa questão que a Érica está trazendo, da intervenção precoce, e aí eu queria que os 2 respondessem, os 3, mas então eu aguardo essa parte de Alfredo para depois fazer essa pergunta, esse comentário de uma pessoa, tá bom? Sí, justamente sobre esa cuestión que está siendo colocada aquí, sobre la contradicción
no comportamento motor do autista, né? Acabou de sair um livro na Argentina, a autora é Silvia Sá, que é coordenadora de pesquisa da Universidade Nacional 3 de Fevereiro, de Buenos Aires, e que eu tive o privilégio de prologar. Se trata do resumo de uma pesquisa que durou 6 anos sobre a dinâmica da inibição psicomotriz. E é um livro, a meu entender, de grande valor na pesquisa e no modo de tratar a questão. O livro se chama ¿Alguien se preguntó cómo me siento? Y se refiere justamente, né, a un retraimiento, entre otros, de autistas, né, no campo psicomotor, que no sabemos que o autista vive esa contradicción entre a agitación y excitación que o leva a uma agitação incontrolada e sem sentido aparente, até, né, uma inibição passiva. Queria mencionar que um recurso é uma pesquisa extremamente séria, na qual eu tive alguma participação. É séria porque Silvia Sá é uma pessoa séria. Eu não sou uma pessoa séria, mas, digamos, né, tivemos um trabalho forte aí, e que coincide em muitos pontos com esta colega belga que a Érica menciona. Bom, queria colocar essa aportação, né? Porque são pesquisas as quais, se não as difundimos, são pesquisas robustas, importantes, fortes, y tenemos que comunicarlas porque elas fundamentan las intervenciones psicanalíticas. Tem uma pergunta aqui, na verdade é um comentário, a pessoa faz do Autism Education, ela faz uma lembrança, né, dessa articulação, como é que a criança vai desenvolvendo o simbolismo, né, e como ela vai começar a compreender melhor a realidade. Ela faz, então, essa questão, traz essa ênfase nesse ponto aí, e traz como contribuições a abordagem do ABA e do Denver para o acesso a essa organização desse simbólico. Então, são duas abordagens diferentes, que têm formas de chegar aos seus objetivos bastante diversas, e tem um modo de trabalhar bastante diverso. Então, aqui, como a gente tem o Alfredo e Érica, que trabalham na perspectiva da psicanálise, e temos Silvia Laurentino, que é também a neurologista e pesquisadora na área dessa organização, né, porque você fez o link, né, Silvia, entre essa questão da organização das representações, de como se organiza esse simbólico, de como isso vai influenciar no DMN, que é o Default Mode Network, como é que isso está fragilizado no autismo, como é que isso se conecta com todo o sistema de construção do psiquismo. Eu acho que essa pergunta é bastante valiosa, porque nos permite esclarecer por que caminhos nós vamos chegar à linguagem, e que linguagem é essa, como é que o sujeito autista vai se colocar no mundo, como ele vai representar a sua realidade, como ele vai falar, e como é que a gente vai poder ter a possibilidade de construir ou organizar melhor essa rede de conexões, e que vão trazer um desenvolvimento de uma introspecção, de uma capacidade imaginativa mais ampliada, que é o que o Default Mode Network consegue estruturar, né? Então, aí agora, com vocês três, a resposta para essa questão. Quem começa? Rita também pode colaborar, porque também é neurologista, então temos aqui várias contribuições.
Bom, se quieren, comienzo desde una ponta da questão. A questão é que eso que eu dizia que Lacan colocó acerca de algo que aconteceu na nossa sexualidade y que nos lanzó a ser seres falantes, efectivamente, na evolución das especies, tal como demuestran y pesquisas paleontológicas, arqueológicas, etcétera, no voy a mencionarlas aquí, entre ellas yo prefiero Terence Deacon, acerca de lo cual ya falamos, Silvia, un poco, contigo, que tiene un libro que se llama A especie simbólica, lo cual resume una pesquisa de 20 años, a donde él le demuestra que a área que más se desenvolveu no cérebro desde a origen dos homínidos até nosos días, até Homo sapiens, a área que cresceu mais foi a área da linguagem. 6 veces cresceu, quando a área que mais lhe segue em crescimento é a frontal, que cresceu apenas 3 vezes e meia. Cifras na pesquisa. Por que cresceu? E porque na evolução das espécies a herança genética foi aumentando em quantidade e complexidade os comportamentos adaptativos que se guardan na memória e se transmiten na memória genética. Y resulta que cuando llegamos a los humanos, por algún motivo desconocido, esa memoria genética desaparece. Nuestra memoria genética adaptativa está resumida apenas en 24 reflexos arcaicos residuales, que heredamos de las otras especies, y que explican algunas habilidades motoras que aparecen precocemente, mas acerca del mundo que nos rodea no sabemos nada. Un bebé, lamentablemente, si he colocado en la frente de un macaco morre de rir da ignorancia de él. Y por eso el bebé depende tanto de nosotros. Ocurre que tuvimos que inventar los humanos un sistema de memoria no genético y externo a nuestro cuerpo. Y ese se llama lenguaje, que no es lo mismo que fala, porque fala, entre aspas, de muchos animales, que erradamente se llama lenguaje, son o modo en que los especialistas llaman la comunicación entre animales. Los muriquís, macacos exclusivamente brasileiros, son los macacos más falantes del mundo. Tienen 247 signos lingüísticos de voz. Es impresionante. Mas cada signo solo tiene un significado y exclusivamente ese. O sea, no es una lengua simbólica. Por eso, que alguien comience a falar no es garantía de que entre en la lengua. Y nos, na clínica, nos preocupamos mucho más, ¿no es, Erika? En que a crianza entre en la linguagem do que fale. Porque ela fale, quer dizer, ela pode falar ecolálicamente, y falan los autistas, imitando as voces no real y no la significancia, no no imaginario y no no simbólico.
Y nuestra especie inventó a linguaje para armacenar nela o saber adaptativo da especie. Y es por eso que entrar na linguaje es fundamental para organizar nuestra sensorialidade, nuestra motricidade, nuestra relación con las cosas y nuestra relación con el mundo. Y ainda así, más para inventar o que nos gostaríamos que existisse, a pesar de no existir. Y de todo esto que entrada, todo esto que entrada na linguagem é a psicanálise que se ocupa. Eu só queria complementar rapidinho, Alfredo, porque a questão da linguagem, né, do ponto de vista de circuitos, a gente tem que entender que a linguagem, o circuito da linguagem está integrado, né, com um circuito fundamental, que é o circuito da teoria da mente e da empatia. Então, a linguagem, ela surge, né, na nossa espécie para que nós possamos partilhar metas, intenções, crenças, imaginações, enfim. É nessa partilha com o outro que a linguagem, o circuito da linguagem, ela vai sendo moldado para que este indivíduo, né, ele tenha uma linguagem adaptada às relações sociais. Então, é essa troca aí que eu vejo que começa muito antes e que a psicanálise traz. Eu não estou questionando, acho que outros métodos são válidos, a gente não está aqui para questionar nada, mas eu gosto de trabalhar com aquilo que me dá uma explicação ampla da complexidade humana, né? E eu acho que, do ponto de vista da abordagem psicanalítica, ela é muito rica nisso, porque ela trabalha o sujeito, como Alfredo falou e Érica, para que entre, né, nessa língua, que entre, que ela é, acima de tudo, social. Entende? Sí, sí. Rápidamente. É importante, Alfredo, você trouxe hoje, né, a questão da semiótica, só uma precisão aí, eu acho que é interessante, quando nós falamos de fala, de linguagem, nós voltarmos aos conceitos da linguística para que possamos falar o mesmo vocabulário, né? Porque, por vezes, nós encontramos equívocos entre o que é fala, o que é língua, o que é linguagem, né? Isso faz com que a gente não possa avançar muito nas propostas, né? Então, talvez uma ideia aí para o futuro, né? A gente elaborar isso a partir dos conceitos de base para diferenciar, né? Nós vamos ter que concluir agora, tá? Porque o horário já está chegando. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos agradecer enormemente a participação de vocês. Foi, assim, fantástica. Todas as pessoas, com 1000 questões, que infelizmente não vai dar para responder a todas, mas muitos agradecimentos, muitos esclarecimentos. Foi uma articulação preciosa, né? E queria deixar, então, as últimas palavras para a Rita, e logo em seguida, tem algumas pessoas que ficaram perguntando sobre como entrar na nossa amostra da pesquisa que vai se iniciar. Eu vou pedir a George para ele colocar logo o card da pesquisa, para que as pessoas tenham condição e tempo de escrever alguma informação, como um e-mail, e, a partir daí, nós vamos finalizar com algumas informações muito básicas, tá? Mais uma vez agradeço, passo a palavra à Rita, para ela falar um pouquinho desse projeto maior, porque é um projeto com um braço, tem várias, né, extensões, ela tem algumas coisas a acrescentar, depois eu me centro no meu especificamente, tá bom? Obrigada a todos, foi um prazer imenso. Eu também, gente, eu quero agradecer a todo mundo, foi um momento muito enriquecedor, e a gente sabe que a gente não consegue esgotar esse assunto, porque tem muitas vertentes, tem muitos desdobramentos. Eu, por exemplo, eu estou cheia de curiosidade a respeito do trabalho, né, de Érica, um trabalho fantástico, né, de como Sílvia pretende fazer também esse entrelaço entre psicanálise e neurociências dentro da pesquisa dela, né, que eu já tenho algum conhecimento, mas, enfim, eu acho que é algo
que não se esgota, né? Que a gente vai ter a oportunidade depois, futuramente, de continuar debatendo isso. O livro de Sílvia, eu acho que vai trazer elementos muito importantes para corroborar nosso aprendizado dentro dessa área. Enfim, eu agradeço mais uma vez, eu agradeço a equipe Labirinto, fantástica, por essa escolha muito feliz, né, desses participantes que fizeram essa interação tão positiva, né, tão enriquecedora. Obrigada a todos. A gente vai agora despedir oficialmente dos nossos convidados, que eles têm também os compromissos, a gente marcou meio-dia, então a gente tem que cumprir o horário à risca, né? Então vamos nos despedir dos nossos convidados com mais um agradecimento, que eles possam falar as últimas palavras. Sílvia, se quiser dar um informe sobre a sua pesquisa, seria bem interessante também, para nós, né, que estamos envolvidos. Então, aí a gente entra nessa parte, você finaliza a mesa, a gente dá as últimas palavras para a Érica, depois Alfredo, depois você finaliza dando informações sobre a sua pesquisa, a sua, tá vendo? Porque você que criou, na verdade, é você que trouxe isso para a gente, então não tem como não lhe dar essa autoria, né? E, na verdade, depois, então, eu passo o card da nossa com as explicações para não alterar aí o cronograma de vocês, tá bom? Então, Érica, Alfredo e, por fim, Sílvia. Tá ótimo, muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, o convite, depois a oportunidade de poder estar aqui na mesa com vocês, pensando muitas coisas, quero aí continuar dialogando depois para a gente discutir questões metodológicas, por exemplo. Sílvia, tem muitas coisas para a gente pensar. Foi uma oportunidade de começar a mostrar o que a gente tem construído aqui em termos de resultados, tem muito mais que isso, tem artigos científicos saindo, doutorados sendo defendidos, então eu agradeço imensamente aí a troca dessa manhã, espero que ela continue. Obrigada a todos. Muito obrigado pelo convite. Esta mesa tem sido un debate vivo y apasionado, porque en estas cosas o a gente entra con paixão o no entra. Quer dizer, que precisamos de un empeño, porque las pesquisas en este tipo de temas son longas, duran años, duran décadas, y recollen, si pretenden ser robustas y válidas, tienen que recoger las experiencias anteriores y a más diferentes formas de manifestación discursiva. Si una virtud de la psicanálisis tiene, es que, por principio, esto no quiere decir que siempre se faça así, lamentablemente no siempre, mas, por principio, la psicanálisis precisa tener las orellas abiertas para permitir que los más diferentes principios y los más diferentes discursos, aquellos que pretenden encontrar algo da orden da verdade y aquellos que no se pretenden ser a única verdade, sejam capaces de interagir entre sí. É misión de nós, cientistas e psicanalistas, fazer con que las diferentes descobertas de diferentes territorios se entrelacen y verifiquen entre sí los efeitos de su convivencia. Así que esta mesa, eu acho que tem algo. Obrigado. Perfeito, Alfredo. Sílvia finaliza, dá uma notícia que todo mundo quer saber da pesquisa, depois Rita vai falar um pouco também da pesquisa mais ampla, e eu finalizo com as informações gerais, tá bom? Se você, Érica, que está com o seu fuso horário, precisar ir, fique à vontade para não atrapalhar seu compromisso, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Eu gostaria de agradecer, eu saí bem enriquecida, né? O conteúdo só fez aumentar meus conhecimentos e partilhar isso. Mais uma vez, fica claro, e aí eu quero reforçar isso, a neurociência, que quer provar onde está
o inconsciente, não é a neurociência que eu defendo. A neurociência que eu defendo é a neurociência que quer aprender sobre o psiquismo, sobre psicanálise, e quer partilhar conhecimentos. Então, qual é o intuito dessa pesquisa que a gente está fazendo? Eu sou, além de neurologista comportamental, eu trabalho com neuropsicofisiologia do comportamento, trabalho muito com conectividade, com eletroencefalografia, e o objetivo da pesquisa é, no autismo, né, nas crianças com risco de autismo, a gente poder fazer um estudo de conectividade para mostrar que as mudanças dos padrões neurais que ocorrem nas intervenções precoces, elas podem ser quantificadas, elas podem ser vistas. Já tem vários estudos mostrando que existem alterações de padrões de circuitos no autismo. O que a gente quer é um trabalho longo, mas é mostrar que a abordagem psicanalítica, que já é vista na prática, porque ela não precisa de prova, né? A gente já sabe, porque a gente vê nos pacientes essa melhora, que a gente pode também observar isso nas mudanças dos padrões neurais, porque existe uma alteração de plasticidade neuronal quando você começa a estimular essa criança com a presença de um outro, com toda esse estímulo que é feito, que Érica e Alfredo e vocês trabalham tanto com isso, né? Então, eu acho que vai ser uma pesquisa desafiadora, empolgante e muito rica, e eu estou muito empolgada com isso. Acho que era isso. Muito obrigada. Nós todos estamos, as pesquisas de Érica também vão trazer esse input que a gente tanto busca, né? Então, temos aí um caminho promissor. Agora, Rita, explica para as pessoas um pouquinho mais a sua. A gente praticamente não tem mais tempo, mas, assim, um dos braços dessa pesquisa, a gente quer fazer um estudo de microexpressões faciais em adolescentes com autismo leve durante a escuta passiva de textos que trazem em si elementos de muita simbolização. E comparando isso com o grupo controle, né? Então, a gente está buscando parcerias, né, para conseguir, né, o acesso livre a esses programas de microexpressões, né? Tem o Face Reader, que é um programa do Google, e com uma parceria muito positiva também com o Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, né, que está nos dando suporte, né, na realização desse estudo, alguns fonoaudiólogos também aqui de Salvador, psicopedagogos. Então, um estudo interdisciplinar, e a gente vai contar muito, a gente espera contar com a expertise de vocês também, tá? Para que a gente possa ampliar essa rede de apoio e fortalecer nossas pesquisas. Obrigada a todos. Bom, então eu vou pedir só a George para colocar o card de novo, também falando que Érica ficou de nos ajudar, viu, com toda essa parte da linguagem. Então, nós temos vários parceiros, temos Ana Marta Ponte na parte do sensorial, Érica, Ana Paula Ramos, e Maíra Gentil, várias pessoas da área da linguagem, e, enfim, Nayara Argolo é a coorientadora, neurologista, Rita Lucena é a orientadora, e esse é o meu projeto, Perfil Fenotípico do Transtorno do Espectro do Autismo, tipo 1, em Salvador. Tipo 1 é o autismo leve, né, o autismo de alto rendimento, com QI acima de 70. Então, a amostra vai ser criança a partir de 6 a 18 anos, né? Eu peço que ponha o card de novo, 6 a 18 anos, e a gente vai fazer uma avaliação bastante ampliada para ter uma caracterização dessa população. Uma avaliação neurológica, neuropsicológica, perfil de linguagem, perfil sensorial, comorbidades psiquiátricas nas crianças e nos pais, questionário de inclusão, que foi feito com a colaboração também de uma equipe grande, que inclui pedagogos, psicopedagogos, pessoas que trabalham em escola, pais que são professores e pais de crianças autistas. E para entrar nessa pesquisa, a gente vai fazer, claro, uma seleção da amostra, porque tem alguns critérios de exclusão e de inclusão. Vocês, se estiverem interessados, a criança precisa estar entre 6 e 18 anos, então criança e adolescente, de ambos os sexos, em qualquer escola, municipal, estadual ou pública, e precisa ser uma criança com perfil de linguagem e cognitivo que esteja considerado como autismo leve. O cadastramento está aí, vocês podem mandar um e-mail, danielbw@hotmail.com ou danielbw@gmail.com. É interessante mandar para os dois e-mails, porque eu tenho uma margem de segurança maior.
Então, é isso, a partir do processo de finalização de pandemia, essa amostra vai começar a ser recrutada, sabendo que o cadastro não garante a entrada na pesquisa, porque vão ter os critérios de inclusão e de exclusão, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada a todos, uma boa tarde e retornamos às 14 horas. Um abraço forte a todos vocês.